Da nossa conversa com o professor Antônio Delfim Neto aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, professor Delfim, bom dia. E essa reforma tributária, hein? Sai ou não sai? Bom dia. Não existe reforma tributária. Na verdade, esse é um pastiche, é uma mistura de uma porção de coisas. Tivemos, sim, bons projetos, claramente discutíveis, como foi o projeto do API, como do Raul, que eram projetos integrados. Era o desenho de uma casa, desde o valdame até o teto, a tributação do trabalho, do rendimento, estavam bem estudados. Você precisa de uma coisa ampla, geral. Não é possível fazer uma reforma tributária sem um bom projeto de reforma tributária. Professor, muito bom dia. Bom dia. Eu queria saber o seguinte: há muitas queixas de ouvintes nossos sobre a política de preços da Petrobras, né? As queixas continuam. A Petrobras acumula somente este ano aumentos da ordem de 51% do preço da gasolina, do etanol, etc. E a gente assistiu agora à divulgação recente do lucro da Petrobras no segundo trimestre, né? 42,8 bilhões de reais. Essa turma da Petrobras não está exagerando nessa política de preço, de aumentos sucessivos de preço, não, professor? Deixa eu dizer, na verdade, Cláudio, você estabeleceu uma ordem. O preço é o preço externo mais a variação cambial. Está correto. Assim que ser feito. Foi óbvio que o nível de lucro tem um efeito sobre esse preço. Preciso saber, no fundo tem que estudar o que a Petrobras está fazendo com isso. Se realmente está reinvestindo, de forma que daqui a algum tempo nós possamos ter um comportamento diferente, ou se simplesmente é uma distribuição de lucro. Eu tenho a impressão seguinte: não há recurso. A Petrobras precisa realmente ser eficiente. E uma coisa importante, Cláudio: o petróleo tem que ser no preço internacional. Ele é uma riqueza finita e é a melhor política para o Brasil. Professor Antônio Delfim Neto, consultor aqui de Economia da Rádio Bandeirantes, toda segunda-feira conosco no Jornal Gente. Queria ouvi-lo, professor, sobre as suas expectativas mais gerais para a economia brasileira agora em 2021. Pergunto porque há alguns meses houve ali uma expectativa generalizada muito positiva para crescimento do PIB, para 2022 também, e alguns analistas começam a rever, digamos, o quão otimistas estão para esse ano, por causa de alta de juros, inflação, clima político. O senhor que conhece tanto o nosso país e a economia, nesse momento aqui, agosto de 2021, qual é a sua posição, a sua expectativa para o ano? Thaís, essa é uma pergunta realmente uma cartomante. No Brasil, nós temos caminhado de maneira mais ou menos bem. Esse crescimento que nós temos é de 5%. É medido de uma base muito baixa. Estamos crescendo num nível muito limitado, Thaís. Eu acho que não crescemos mais do que 2,5% na média. Um crescimento muito baixo. A economia está funcionando muito mal. O nível de produtividade está baixo. A crença no governo é nula. As dificuldades políticas criadas pelo comportamento do próprio executivo dificultam demais o crescimento e o entusiasmo.
o nível de emprego não diminuiu, o nível dos desesperados continua 6 milhões. De forma que a situação, infelizmente, é uma situação muito difícil. Eu tenho muitas dúvidas de que vamos mudá-la neste governo. Nossa esperança é uma eleição para que as coisas comecem a ser postas no lugar certo. Professor Antônio Delfim Neto participa conosco do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa semana, hein, professor? Até a próxima. Boa semana para os senhores e para o Brasil.